Muito, agora sim. Hoje é sobre mães narcisistas. Mães narcisistas. Mães. Agora eu vou fixar esse comentário. É isso aí, gente. Hoje a gente vai falar assim, um pouquinho mais olhando aqui pra baixo, porque hoje a gente teve que fazer um roteiro. Por quê? Porque esse tema é longo, esse tema é extenso. E aí a gente precisa, tem muita coisa pra ser dita, tá? Então a gente fez um roteirinho, então não estranha a gente ficar tipo... Nós vamos ficar aqui na cola meio que porque... lendo, colando, tá? Porque hoje porque não dá. Não vai ter como ser diferente. Bom, aí o tema é polêmico. Por que o tema é polêmico? Porque, gente, o que acontece? Falar de mãe é sempre complicado, né? Por que é complicado? Porque existe uma cultura aí de que mãe é algo sagrado, mãe é algo... miraculoso, mãe é uma coisa divina, que aí se cria uma ideia de que é uma coisa que cerca-se a mãe com essa aura de santidade, cria-se essa construção como se fosse uma coisa iluminada. Exatamente. Né? Com base nessa crença aí, né, Kleber, cria-se um mito, né, de mãe ideal. Do que seria uma mãe ideal, né? Uma mãe que ama incondicionalmente, que vai cuidar, vai proteger, vai dar atenção, carinho, segurança, amparo. E ela acolhe, né, os filhos e vai ajudá-lo a crescer de forma saudável e feliz até ele poder ir para a função paterna. Só que na prática, é isso que acontece, gente. As mães são maravilhosas, perfeitas, funciona tudo e dá tudo certo. Não é assim que funciona, né? Na prática, a gente tem o contrário. São pessoas que têm as suas limitações. Gente, eu tô apanhando aqui. Vou deixar ver que tá. Deixa assim, porque ele não fica pequenininho na hora de levantar. Tá? E aí o que acontece? As mães não se aproximam desse ideal. Então, como elas não se aproximam desse ideal, então elas vão gerando as várias situações. E dentro delas, a situação da mãe narcisista. O que é a mãe narcisista, gente, na prática? A mãe narcisista, ela é uma mãe abusiva, que gera para o filho dela, ou para os filhos, mas ela vai escolher normalmente uma filha, especificamente, uma sensação de codependência. E aí já começa o problema. Por quê? Qual é o interesse dessa codependência? Essa codependência é porque ela precisa das crianças perto. Então, como ela precisa das crianças perto, ela não autoriza ela a ir para a vida. E aí o que ela faz? Ela vai minar a autoestima da criança. E ela precisa dessas crianças perto para ser o centro das atenções, né? Exatamente. E aí ela usa a criança para isso. Aí a mãe normalmente ela faz o quê? Ela vai escolher um filho para ser o foco de todos os problemas da casa. Essa criança vai ser o que a gente chama do bode expiatório. O bode expiatório é aquele que recebe toda a carga negativa e que é responsável por todos os problemas que acontecem na família. E aí, o que acontece depois? Aí ela elege um que é o bode expiatório e o outro que é conhecido como filho dourado, a criança dourada, né? Que a criança dourada é quando ela projeta nela todas as suas partes boas, toda a sua admiração, toda a sua parte que ela se todo se elogio vê, que ela todo não elogio. dá pra outra criança, ela acaba dando pra criança dourada, né? Exatamente. E aí, o que acontece, gente? Só pra ressaltar aqui, existem vários tipos de pais e mães, né, que geram um comportamento abusivo sobre os filhos, em cima dos filhos, gerar um comportamento de codependência também com os filhos. E a mãe narcisista é apenas mais uma dessa lista, né? Dessa lista, exatamente. O que a gente pode colocar aqui? Vamos deixar de cara um negócio claro aqui. A gente não está buscando com essa live aqui caçar vilões. Nem querer demonizar a mãe. Agora a mãe virou o diabo. Entendeu? A gente tem que entender a questão das dinâmicas envolvidas com essas mães que não se tornaram adultas saudáveis. E, principalmente, para quem está envolvido nessa dinâmica, como faz para sair dessa relação neurótica, porque isso é uma relação neurótica. E é bom a gente lembrar o seguinte, que a neurose ela se caracteriza pela repetição contínua de determinada atitude. Então, o importante aqui não é agora crucificar as mães e jogá-las na sarjeta. É entender quem tem relação com mães narcisistas, como fazer para sair desta armadilha emocional que você foi envolvida desde a tenra infância. Exatamente, porque olha só, gente, a gente sabe que muitas mulheres, de fato, não estão preparadas para serem mães, Sim. certo?
Então, elas acabam sendo mães por algum motivo, tá? E não pelo fato de que elas podem ser mães, no sentido de estarem plenas para isso. Então, ou seja, pode ser porque elas se casaram, porque culturalmente é o que se espera de uma mulher, que ela tenha filhos. Você é mãe, você é programada para ter filho e ser mãe. Exatamente. Sua maior realização é ser mãe. É ser mãe, mulher, exatamente. né? Por pressão familiar ou do próprio par, para preencher um vazio existencial que nem ela sabe de onde que vem, ela acaba tendo um filho para isso, para não se sentir abandonada, para ter quem cuide dela na velhice. Enfim, gente. Ela pode, por exemplo, resolver preencher um casamento que está falido, tá? Ou que está morno, ou que não está funcionando. Ela vai ver, vou ter um filho. Eu vou ter um filho para preencher este lar de afeto e de carinho. Filhos de mães narcisistas não vêm do transbordo de amor, né? Exatamente. Da falta dele. O mais importante a gente entender é que no jogo da mãe narcisista, quando dessas mães despreparadas, normalmente os filhos não vêm do excesso do amor. Tá? Eles não vêm daquele que a Agatha muito bem colocou como o transbordo do amor. Eles vêm da falta. E se vem da falta, eles vão preencher alguma falta nesse relacionamento. Inclusive, podem ter filhos que nasceram porque a mãe já está se preparando para, quando eu for velhinha, quando eu tiver, sei lá, inválida ou não puder me cuidar, fulano vai me cuidar, então eu tenho que garantir a minha velhice, então eu vou ter um filho para isso. Ou seja, o objetivo maior não é ter o filho para criar um adulto saudável, mas sim para criar uma muleta emocional que vai suportá-lo, um cuidador na velhice. E o fato de, assim, gente, um monte de mulheres aí, né, que acabam escolhendo ter filhos pelos motivos errados, faz com que elas se afastem da função materna. A gente fala muito aqui, né, que pai e mãe é função. Exatamente. Não é um crachá que você coloca aqui, agora eu sou pai, eu vou ser pai a vida inteira, agora eu sou mãe, eu vou ser a vida inteira. É função. Uma mulher pode exercer a função materna, mas a função materna pode ser exercida pelo pai também, por exemplo. E a gente tem que ressaltar isso aí que a Agatha colocou, o seguinte, a gente tem que desvincular. Existe a pessoa que é a mãe biológica, tá? Como tem o pai biológico. Não necessariamente vai ser ele que vai exercer a função materna ou a função paterna. Uma coisa não acontece. Deixa assim como tá. Muito embaçado. Não, deixa. Agora foi. Bom, e aí o que acontece? O que seria uma mãe exercendo uma função materna saudável? Uma mãe exercendo uma função materna saudável, ela tenderia a criar um ambiente saudável e seguro para a criança crescer. Ou seja, a criança seria atendida nas suas necessidades básicas, como alimentação, higiene, carinho, amor. E com isso a criança vai ter uma sensação de pertencimento à família e ao mundo. E não é isso que acontece normalmente. E aí, por que a criança necessita disso, né, gente? Do que o Kleber falou, né? Da higiene, da segurança e tudo mais. Para que ela possa se sentir segura para caminhar pro parto paterno. Exatamente. Porque depois que acaba a função materna, vem a função paterna que vai direcionar a criança para a vida. Quem não assistiu a nossa live passada, pode ver que a gente fala um pouco mais sobre o parto paterno e o parto materno. O parto materno é um parto que todo mundo conhece, que é o biológico, tá? Que a criança nasce para o mundo, ela é criada dentro de uma redoma, era para ser, né? Criada dentro de uma redoma saudável, de amor, de carinho. Depois de um tempo viria o pai, quebraria esta redoma de carinho e de afeto e levaria a criança para o mundo. Ou seja, a mãe é a energia de acolhimento, enquanto que o pai é a energia do movimento. Então, a energia de fazer a coisa andar e caminhar. Lembra assim, mãe, segurança, pai, aventura. Tá? Exatamente. O melhor exemplo para mim é mãe é segurança, pai é aventura. Acho que fica fácil de... Se a pessoa não tem o pai, ela não vai ter a sensação de aventura na vida. E aí vai ficar presa em dinâmicas junto da mãe. Tá bom? E aí as mamães narcisistas, o que elas fazem? Elas acabam colocando um dos filhos, geralmente é um, tá? Que ela escolhe se for uma, enfim. Mas e normalmente uma filha. Geralmente é uma filha. Uma filha, uma mulher. Num processo, ela coloca esse filho ou essa filha num processo onde ele vai se tornar um codependente dessa mãe, tá? Que ela, porque justamente pelo fato dela ser despreparada. E esse processo, ele se dá ao longo da infância, né, da criança e
parte da adolescência, e se estende pra vida adulta, né? Isso. E quando essas mães, elas fazem esse jogo aí de inversão de papel, elas acabam dando um monte de responsabilidade, além da conta do que era pra ter uma criança. A criança passa, o que acontece? Nesse jogo de criar essa relação de dependência, a mãe começa a envolvê-las em atividades. E existem mães que conseguem fazer isso, inclusive, de forma sutil, não de forma ostensiva. Aí começam a encher a criança de elogios, de atitudes. Vamos falar de filha aqui, para ficar mais fácil, que a live hoje... Vamos ficar mais focado em filha, mulher, né? Começa a encher a mãe de elogios, a filha de elogios, e ela faz sentir especial. Então ela põe para fazer tarefas domésticas, fala, nossa, você sabe cuidar demais, você é uma filha muito, muito boa, muito cuidadosa. Filhinha, você pode cuidar do seu irmãozinho, entendeu? E aí, o que acontece? Ela começa a criar... Isso é um jogo inconsciente, gente. Ela começa a criar condições da filha ir se habituando a exercer e a servir. E a servir de uma forma onde essa filha fica desesperada para ganhar um elogio dessa mãe, que é abusiva. Então ela acaba sendo manipulada. Exato. Né? E... Esse jogo é tão complicado, só cortando você aqui, que existem mães que resolvem transformar a filha em amiga e confidente. Tá? Aí faz o quê? Conta segredo, sabe do quê? Nossa, você acredita? Seu pai tá me traindo. Exatamente. E não fala assim, meu marido não. Não é meu marido, não, é seu pai. Seu pai que não presta. Não fui eu que escolhi um cara que não presta. É o teu pai. Ou seja, ela tá falando pra filha que 50% dela não presta. A gente tem que entender que esse jogo é muito perigoso. Porque o que acontece? Quando uma mãe... Pode ser um pai também. Pai. Mas nós estamos falando de mães narcisistas, então não vamos falar de mãe aqui. Mas o jogo pode ser para o pai também. Quando você desautoriza ou quando você critica a outra parte, a criança não entende o adulto, ela entende seu pai. Quando você fala seu pai, você está dizendo o seguinte, 50% seu não presta, porque 50% seu veio daquela porcaria daquela pessoa que é seu pai, que está me traindo, que está fazendo tal coisa. E com isso gera uma confusão e um sofrimento na criança. Gente. Então a gente tem que entender que adulto resolve a história com adulto. Tem mães que acabam fazendo o jogo de vítima, falando assim, porque tipo assim, essa história, né? Mas seu pai me traiu, seu pai não sei o quê. E elas se fazem de vítima e colocam o pai da criança como vilão. Exatamente. E às vezes, gente, pode até ser. Só que isso não é problema da tua filha ou do teu filho. Tá? Isso daí é um problema que você resolve com o teu marido. Não é pra tua filha que você tem que contar ou para as tuas crias. Entenda que o seguinte, pai e mãe para a criança, eles são eternos, eles se amam, independente do homem e da mulher que constituem um casal. Então a gente tem que saber separar a função materna e a função paterna do homem ou da mulher, ou das pessoas, para ficar de uma forma melhor, que fazem esses papéis. E isso é um jogo muito difícil, por isso que tem que ser um jogo adulto. O adulto é responsável e saudável, ele tem condições de discernir o que pode e o que não pode levar para uma criança que é despreparada e não tem experiência no mundo. Exatamente. Mas não são jogos que acontecem, né? Gente, vocês que chegaram agora aqui, deixa eu falar, nós estamos transmitindo em 3 canais aqui ao mesmo tempo, por isso vocês vão ver olhando uma hora para cá, outra hora para cá, outra hora para cá. Nós estamos transmitindo no canal Kleber Schwartz, Acesso Inconsciente e Agatha Six, tá bom? Vocês, por favor, que estão entrando agora, a live é super legal, a gente está correndo porque tem muita coisa para falar, nós estamos até com um roteirinho aqui, uma colinha, para não se perder muito. E o assunto é mães narcisistas. Hoje a gente vai ficar olhando muito para baixo. Nós vamos olhar muito para baixo, porque é muita coisa para falar hoje. É muita coisa para falar, né? Então o que acontece, gente? A infância é o momento que a criança está descobrindo o mundo e como acontecem as relações interpessoais. Aí você vai começando a encher a criança dessas histórias. Vamos lembrar o seguinte, dos 0 aos 7 anos, que é a fase da primeira infância, a criança começa a se desenvolver e ela vai passar por aquelas 5 dores existenciais que todo mundo que segue a gente, quem não ouviu, vai para uma outra live que a gente fala, 5 dores existenciais que vão definir a forma como a pessoa sente, pensa, age e estabelece relações para o resto da vida. Quais são as emoções de fundo? Quais são as emoções de fundo que vão determinar? Então, se ela passa uma infância nesse sentido traumática, ela vai levar, essas dores vão ser afetadas, seja a dor da rejeição, seja a dor do abandono, seja a dor da humilhação, seja a dor da manipulação, seja a dor da troca ou da exclusão. Essas dores vão marcá-las, dependendo da forma como essa dinâmica se dá com a mãe, isso daí vai definir a forma como ela vai se relacionar com o mundo. Exatamente. E aí o que acontece? Tem que olhar para os traços de caráter da mãe, tá? E também do filho. Geralmente, essa mãe narcisista, ela tá numa característica o quê? De psicopatia, tá? Geralmente. A sócia acabou de entrar. Quanto tempo, hein, sócia? A gente tava no curso até 5 minutos atrás. Por isso que eu estou aqui toda descambada, doida. Mas, enfim.
Essas mães, geralmente elas têm um traço de psicopatia alto, mas não no sentido do traço de caráter psicopata, tá? No sentido... Não, não vamos lembrar exatamente. Que a gente sempre faz esse alinhamento aqui que não tem nada a ver com a doença e com o transtorno. E é importante lembrar, então, que nesses filhos, normalmente, eles não nascem do transbordo do amor. Como eles vêm da falta do amor, eles vão preencher algum vazio, alguma lacuna, alguma questão que a mãe tem mal resolvida. E com isso ela traz uma criança para o mundo para fazer essa dinâmica e preencher. Né? Então, o que acontece? As mães, uma característica das mães narcisistas é o egoísmo, tá? Por quê? Porque elas entendem que as necessidades delas são as mais importantes na face da Terra, entendeu? Elas não têm essa consciência e nem se importam com o fato das dores dos outros. O que interessa são as sensações e as emoções que passam por ela. E com isso, elas se tornam pessoas egoístas e começam a demandar atenção em excesso, né? Pois o que acontece na prática, né? São adultos infantilizados que buscam nos seus filhos carinho e afeto que não tiveram dos seus pais, né? E aí o que acontece? O que acontece? Tem mãe que disputa com a criança a atenção do pai. Exatamente. Elas competem pelo amor. Então ela chega assim e fala assim: quem você ama mais? A mamãe ou o papai? Cara, você está falando para a criança que ela não pode amar os dois? Exatamente. Sabe? Você está dizendo para ela que 50% dela você não pode amar. Entendeu? Você ter que amar menos. Você tem que gostar mais de um do que de outro. Você está dividindo essa criança. E aí você afeta a autoestima da criança. Sabe o que pode acontecer com essa criança lá na frente? Tudo para ela é esse ou esse. Ou ela tem sucesso no amor, ou ela tem sucesso na profissão. Ou ela tem sucesso na vida com as amizades dela, ou ela tem sucesso nos relacionamentos. Gente, cuidado com esse tipo de coisa, viu? É muito complicado. Parece engraçadinho, mas não é. E o que acontece? As mães narcisistas normalmente são muito controladoras. Por que elas são controladoras? Para não perder o poder que elas têm em cima dos filhos. Tá? Então, elas não autorizam os filhos a terem a sua individualidade. Aí tem mãe que todo dia manda 1000 mensagens no WhatsApp: filhinha querida, eu te amo, filhinha do meu coração, filhinha, toda a mensagem. Ou então, fica mandando mensagem: onde você está, o que você está fazendo e tudo mais. Para que isso? É porque ela ama a criança? Não. É simplesmente porque ela quer ter controle. 85 minutos de áudio dizendo o que a pessoa tem que fazer. Exatamente. A filha tem que fazer. Ela quer ter o controle. Simplesmente o controle do que a criança está fazendo, tá bom? Vamos lembrar o seguinte: são jogos inconscientes, tá bom? São jogos inconscientes. Não é que ela vai pensando, isso é preciso. São jogos que as dores existenciais dela definem a forma que ela sente, pensa e acha, e ela joga isso em cima da criança, tá bom? Então, gente, essas mães narcisistas aí, como elas precisam ser sempre o centro das atenções, elas não permitem que a criança caminhe para quê? Para a função paterna, que é aquela função que vai levar a criança para a vida. Para a vida. Sabe? Para conseguir. Como é que a pessoa vai poder... Se a pessoa for para a vida, ela larga a mãe. E a mãe, uma mãe narcisista, se ela precisa ser o centro de atenção, se ela quer carinho e afeto, ela não deixa a criança ir. Tá bom? Ela não deixa a criança andar na vida. Então ela corta, ela poda o pai. O pai, às vezes, é simplesmente um nome na família. Às vezes, o pai é um cara que fez um filho nela e que ela escolheu só pra, tipo assim, tomara que eu escolha um cara inconscientemente que foi só pra fazer o filho e foi embora. Daqui a pouco, esse cara não presta, vai embora, porque eu já tenho meu filho, eu já tenho o meu projeto para cuidar de mim na velhice, por exemplo, não dá. Então, essas mães, elas manipulam, né, para que a filha, a gente tá falando aqui do exemplo da mulher, né, para que essa filha, ela não consiga ir pra vida. Como é que elas fazem isso? Usando o medo, a culpa, do tipo, se você for embora eu vou morrer, você é tudo pra mim. Exatamente. Se você for... Você não me ama. Você não me ama. Você não me ama. Tem mães que quando a filha começa um relacionamento sério, elas ficam de birra com a filha. E a filha fica sem entender por quê. Porque, teoricamente, era pra essa mãe estar feliz de ela ter um cara legal, né? Mas essa mãe não quer que ela tenha um relacionamento bom. Essa mãe, ela quer que ela se lasque. Ou que ela entre num relacionamento furado, onde o cara também vai ser abusivo com ela, e ela vai entender, tá tudo bem, porque é assim mesmo que a vida é, porque é assim que ela cresceu, entendendo a vida. Ou quando ela arruma uma pessoa legal, essa mãe dá um jeito de melar o relacionamento. Ou falando que não aprova, ou colocando balde de água fria, enfim, tem várias formas de fazer isso daí. Aí ela vai, ou então tem pior, ela chega assim e fala, uma das formas é o seguinte, ela começa a se colocar como vítima.
você não me ama, entendeu? Você não tem consideração por mim, você não gosta, não me dá mais atenção, né? Sortuda é a Maria. A Maria tem uma filha que faz tudo por ela. Aqui em casa ninguém olha pra mim, ninguém cuida de mim. Ó, que desgracento. Olha só, não, aí ela tem. Por quê? Porque ela faz o jogo da manipulação para poder ter a criança perto de si. E nós vamos lembrar que eu falei para quem chegou e não ouviu, que lá no início eu falei, existem 2 tipos de crianças que vão criar. O bode expiatório e a criança dourada. Nós estamos falando do bode expiatório principalmente aqui, que a criança dourada é aquela que vai ser poupada de tudo. Ela tem uma carga muito forte aí, que a gente pode falar um dia também, porque a gente fala sempre muito do bode expiatório, né? Mas o bode expiatório acaba tendo um sofrimento exposto muito maior, né? Porque é uma vida inteira tentando uma aprovação de uma pessoa que ela não vai conseguir. São dinâmicas que se carregam pro resto da vida, gente. E olha que loucura. Igual o Cleber falou, né? Se você não fizer isso é porque você não me ama, porque você não tem consideração por mim. Tem essas mães que têm ciúme, né? Dos amigos, dos namorados das filhas. Por quê? Porque quando a filha tá se relacionando, seja com amizade, seja com amigo, ou seja com namorado, é porque ela está caminhando pra vida. E ela dá um jeito, ó, de cortar esse vínculo. Se ela for pra vida, ela me larga, ela me deixa aqui. Esse vínculo com o lado externo, né? Exatamente. Um ponto importante a gente colocar aqui é o seguinte, cara, as mães narcisistas, elas não se enxergam assim. É muito fácil você chegar para uma mãe, se fosse tranquilo, mãe, você só pensa em você. As mães narcisistas, elas não se veem como mães narcisistas. Elas não se veem e para o resto do mundo, ela é uma pessoa maravilhosa. Se você falar uma coisa dessa para ela, ela vai se ofender, ela vai ficar irritada, ela pode te atacar verbalmente e, inclusive, dependendo do grau de surto, fisicamente. Entendeu? Porque elas se consideram ótimas mães, maravilhosas mães, perfeitas. E ainda vem com justificativas. Por quê? A minha vida foi muito sofrida. Eu te dei o melhor. Como é que você pode ser tão ingrata de falar um negócio desse comigo? Entendeu? Elas fazem um jogo da manipulação exatamente por quê? Porque elas querem gerar o sentimento de culpa e a codependência. A criança fica dependente e vai se tornar um adulto, um adolescente, um adulto que caraca, sou filha de uma. Não é só você não, Lin. Bem-vinda aí, tem muita pessoa que não sabe disso aí. Entendeu? Então, essas mães, elas não aceitam dos pontos de vista, porque ela tá sempre certa. Ela tá sempre certa, gente. Ela é o centro das atenções. Exatamente. Entendeu? Elas vão dizer o quê? Você tá sendo injusta. Eu vou morrer, estou tendo infarto. Ai, meu Deus do céu. Tem gente que é desse nível, tá? Eu tô exagerando aqui, mas tá exagerando tem nada. gente que é nesse nível mesmo. Ai, eu tô tendo infarto. Ai, tô passando mal. Porque ela quer sair. Ela acha um jeito de sair. Exatamente. Quando alguém descobre o jogo dela. Pois entendeu? E aí, as mães narcisistas, elas amam competir com as suas filhas. Existem mães que adoram entrar no jogo de competição com as filhas. Então elas vão achar algum jeito de competir com a... Aliás, um jeito não. Elas vão achar várias formas de competir com a filha. Por exemplo, vai ter mãe narcisista que vai competir com a filha em questão de beleza. Aí ela vai chegar e falar, minha filha, você é linda, mas você puxou esse cabelo ruim do seu pai, putz, grila, nossa, você podia ser tão mais bela, entendeu? E é por quê? Porque simplesmente ela não pode admitir que existe uma pessoa que seja melhor que ela. Então, se ela é uma mãe que foi bonita, ou que se acha bonita e tudo mais, se você começa a ter a atenção de alguém e as pessoas começam a te elogiar, ela fala, mas esse cabelo dela é uma porcaria, né? Nossa Senhora. Às vezes, você vai chegar, sei lá, você vai apresentar seu namorado, e aí você chega, a primeira coisa que a pessoa, que a mãe narcisista pode fazer é o seguinte, ela olha pra você, olha pro seu namorado que ela nunca nem viu, em vez de falar, prazer, eu sou a mãe da minha filha, ela fala, minha filha, ele já sabe como é que seu cabelo amanhece? Exatamente. Aí, esse tipo de coisa. Aí tem mãe que não é na questão da beleza, mas é na questão profissional. Ela olha pra filha e fala, você, na sua idade, eu já pagava minhas contas, eu já fazia minha vida. Você tá aí ainda ralando, fazendo nada, porque ela desmerece, porque essas mães vivem para desmerecer as ações da filha. Por quê? Porque elas querem que as filhas se achem incapazes de irem pro mundo. Existem mulheres que ganham muita grana, tá? Que são desmerecidas pela mãe, tá? E elas... E é um jogo onde a filha tenta... Lembra que eu falei lá atrás que a filha fica desesperadamente tentando ganhar a aprovação da mãe? Essa aprovação ela nunca vai ter. Não, nunca vai ter. Nunca. Quando a mãe sente que tá indo embora, aí ela puxa de volta. Dá um elogiozinho, aí a filha vem.
Aí ela volta pro ritmo normal de sempre. Tá? Existem mães que competem com os namorados. E pra perceber é muito difícil, tá, gente? Às vezes a gente tenta não ver porque dói pra caramba. Existem mães que competem com os namorados, gente. Competem assim. A pessoa vai viajar com o namorado. Ah, por que você não me leva? Não, então não. Depois eu quero uma viagem com você. Entendeu? Não, eu preciso ficar com você, a gente precisa viajar, você só viaja com ele. E fica sabotando esse tipo de coisa, e fica minando o relacionamento da filha com o namorado, entendeu? E aí o que é pior? É que tem filhas que acham isso normal. Não, ela é minha mãe. Aqui a Leninha colocando, é uma luta eterna pela aprovação da mãe e essa aprovação nunca vem. Nunca vem, nunca vem e nunca virá. Lamento informar para vocês que estão assistindo que tem mães narcisistas. Esse elogio tão esperado por vocês, ele não virá. Rolar. Vocês, eu sempre falo uma coisa aqui, ó. O carcereiro não entrega a chave. Eu vou falar isso em todas as lives, gente. O carcereiro não entrega uma chave, tá? Você pega e sai correndo desse lugar, entendeu? Porque quem é responsável depois que você vira adulta por se elogiar, por se acolher, por se aprovar, é você, tá? Não dependa do passado pra conseguir esse tipo de realização. E aí, existem pais com esse comportamento também? Olha, a gente vai fazer uma live específica de pais narcisistas, tá? Depois a gente vai montar. É um pouco diferente o jogo, mas existem pais narcisistas sim, tá bom? Pais que fazem jogos muito parecidos com filhos ou filhas. Aí a gente vai tratar, porque aqui, se a gente começar a falar de pai, abre o leque, mas tem pais narcisistas também, tá bom? Tá? Eu conheço alguns, inclusive, tá? Não posso citar exemplo, porque de repente a pessoa vai assistir a live, mas enfim, tem um caso. O que acontece que a gente tem que trazer de informação? Que a gente tá correndo, gente, porque é muita coisa, o tempo é só uma hora na porcaria. E a gente tem a cola aqui, senão não dá. Hoje estamos na cola. O que acontece? Mães narcisistas, eles se incomodam com a felicidade da filha. Por quê? Principalmente se a mãe está infeliz. Se a mãe está infeliz e a filha, que é o bode expiatório, está feliz, lascou. Lascou. Por quê? Porque ela não admite que possa existir uma pessoa feliz sem ela estar feliz. Porque ela se acha o centro das atenções, ela se acha a última Coca-Cola do deserto. De novo, é um jogo inconsciente. As carências dela guiam ela para se achar o centro das atenções. Gente, e para o resto da população, tá? Para o resto da população, essa mãe é uma mulher fodástica. É uma mulher alegre, gente boa, inteligente, que ajuda todo mundo, pra cima. Super. Você nem imagina. Quem olha da porta da casa pra fora. Fulano é narcisista, nossa. Nossa senhora, como assim? Né? E aí o que acontece? Ela nessa dinâmica, ela pode, às vezes, quando ela elege uma pessoa para ser o bode expiatório, o bode expiatório pode sofrer as críticas. Aí dependendo do ambiente onde tiver. Porque aí pode ser em ambiente familiar, pode ser em parente, pode ser na frente de amigos. Mas aí é uma coisa às vezes muito velada. É o quê? Chiquinha nunca arruma um namorado bom. Ela não está criticando diretamente. Mas ela está dizendo, ela não presta, ela não sabe nem escolher uma pessoa. Mariazinha é muito desorganizada. Nossa, como ela é desorganizada nisso daí. Tá bom? Minha filha tem um emprego carismáticas, exatamente. A Carol aí, aqui, ó. Como tratar essa mãe? Tem jeito? Olha só, aguarda pro final da live aqui. A gente vai dar um caminho aqui, tá bom? Por isso a gente tá correndo, porque tem muita coisa pra gente falar. Mas o que acontece? Minha filha tem um emprego ruim, né? Ela não consegue sequer me pagar uma viagem decente. Porque ela acha que todo mundo deve para ela. E muito mais o bode expiatório. A filha bode expiatório, ela deve muita coisa. Eu já estou com medo, Anderson, falando aqui. Mas o que acontece? Gente, no final das contas, mães narcisistas sugam a atenção, o tempo e a energia do filho bode expiatório. Tá? Gente. Às vezes de todos os filhos. Porque tem mãe que aí dispara isso pra tudo que é lugar. Tem o bode expiatório, mas ela não vai poupar todo mundo, não. Os outros também sofrem, tá, gente? Os outros também sofrem. Mas de formas diferentes, tá? Então o que acontece? Quando você se relaciona com essa mãe, principalmente quando você é adulto, você se sente esgotado depois que você tratou contato com a mãe narcisista. Você está simplesmente exaurido, porque ela te demandou tanta sessão, tanta energia, tanta coisa, que você simplesmente não tem força para continuar. Gente, vocês estão chegando agora aí, dá uma força pra gente, pega o aviãozinho, passa pra frente aí. Mães narcisistas, esse papo aqui é importantíssimo. Tem um monte de mãe que não sabe que é narcisista, tem um monte de filha, pior ainda, que não sabe que está com a mãe narcisista do lado e acha que é amor. E entra num monte de relacionamento abusivo de amizade, de relacionamento amoroso, e não entende de onde que vem essa história. E aí vem o quê? Tem as mães que
tem aquela tipo de mãe que... cada frase de vocês leva uma facada no peito. Pois é, Leninha. Mas sinto muito, Leninha. O conhecimento o conhecimento liberta. O conhecimento liberta, gente. É dói, isso. A gente fala dói, mas é libertador. O que acontece? Existem mães que projetam nas filhas relacionamentos e profissões que elas gostariam de ter, mas que, por azares da vida, porque eu te tive, pelo destino, porque eu me relacionei com o seu pai, que era um porcaria. Seu pai foi embora porque eu tive você. Então, o que acontece? Como ela deu azar na vida, ela joga projeções para cima da criança. Então, as vitórias da filha se transformam nas vitórias dela. Tá bom? E aí as filhas, qual é o problema? Muitas vezes a filha não entende que de verdade ela se tornou o quê? Um pálido reflexo do projeto de vida da mãe. E elas não estão vivendo de fato a vida que gostariam de ter, mas estão vivendo um projeto de vida da mãe. O Kleber fala aqui da vida não vivida dos pais. Tem muita coisa no canal dele do Acesso Inconsciente falando sobre isso. E aí tem esse ponto específico que a mãe usa a filha de troféu mesmo, tá? Assim, de ser abusiva no sentido, te inscrevi em um concurso porque eu sei que você vai ganhar e esse dinheiro vai ser meu. Você entende? Ela usa a filha. Olha lá, Isaías, é mais comum que a gente pensa. É muito mais comum. Exatamente, Laís. E aí o que acontece com a filha, que é uma mera projeção das expectativas do projeto de vida da mãe. Ela não sabe disso, mas inconscientemente ela sente. E a criança interna dela entra em sofrimento. E como é que a criança dela vai mostrar essa sua insatisfação e essa crise existencial? Vai ter a depressão, vai ter a sensação de vazio existencial, vai ter dores no corpo, vão vir as doenças, porque isso mostra que ela está em sofrimento. Mas ela acha, ou ela está envolvida num jogo de dependência tão forte, que ela acha que isso é amor. Ela acha que ela tem que se sacrificar e que tem que se doer porque ela tem que corresponder, porque ela está sempre em espera do grande troféu que é: filha, eu te amo. E ela não vai ouvir isso nunca. Não. Nunca vai ouvir isso, gente. E é muito triste, mas é a realidade. Infelizmente, gente. É isso. Então, assim, a pessoa que sofre, né, a filha que é o bode expiatório, ela vai ter o quê? Vai desenvolver baixa autoestima, igual o Kleber falou, vai ter depressão, insegurança, medo, culpa, raiva. Uma raiva que às vezes, em vez de ela colocar pra fora, ela joga pra dentro de si. Isso propicia, né, pra desenvolver certas doenças. E... Aí Enfim, várias coisas. a filha ela não consegue se desenvolver plenamente como um adulto saudável. Ela é impedida de se desenvolver como um adulto saudável e caminhar para a vida. Então ela fica sempre à mercê da mãe, das vontades da mãe, dos desejos da mãe e tudo que ela... Por quê? Porque a mãe acha que é o centro do universo, ela tem que ser demandada e tem que ser atendida naquele momento. Não é bom? Agora, que nem a Agatha colocou, ela pode tratar muito bem da porta para fora. Chega os amigos, nossa, ela é carinhosa, ela é super legal, ela é super amiga e tudo mais. Só que com você, que é a filha bode expiatório, ou na família, quando fecha a porta, aí surge a realidade. Aí surge como é que é. E aí, uma forma que ela usa muito, que é a vitimização, ela usa para ter a atenção do bode expiatório. E o que acontece então? Ela vai começar a enfatizar o tanto que ela sofreu para ter ou para criar a filha. A minha gestação foi um sofrimento. Eu quase te perdi. Na hora da parto, eu quase morri quando eu ia te ter. Nossa, quase mesmo. Imagina. Eu estava praticamente... Quase te dei a minha vida. Nossa, eu fiquei doente uma época, eu estava desenganada. Mas eu me lembrei que eu tinha que cuidar de você, e aí isso me deu forças e eu fui para a vida. E eu vivi. O que isso está querendo dizer, gente? No fundo, qual é a mensagem que a mãe narcisista está dizendo? Ela está dizendo assim: você me deve a sua vida e eu vou cobrar e você vai me pagar por isso. É simples assim. A Carol colocou aqui: como diz Jung, essa é a maior maldade que os pais podem cometer com seus filhos. Exatamente. Jung fala, a maior saga que nós temos é viver a vida não vivida dos pais. E a gente não pode seguir essa sina, esse projeto, que esse projeto ele é um projeto que te paralisa. Individuação comprometida, exatamente. Totalmente comprometida. Porque ela está presa aqui, simbiótica, na função materna. Exatamente. Ela não passou pela função materna e não está conseguindo ir para a vida. Se der uns passinhos, no final eu explico o processo de individuação um pouquinho. Mas tendo que se conhece, todo mundo que conhece, basicamente é você se tornar um indivíduo completo. Entendeu? Pleno e realizado. Isso é um processo que dura uma vida toda. Até você morrer, você está num processo de individuação. Tá bom? Mas aí tem mães que fazem um jogo, inclusive, de fazer o seguinte: jogam a função de salvador para a filha. Você vai ser a minha salvadora. Como assim? Joana, ela vai me dar a casa que eu nunca tive.
Ah, ela vai me dar a casa que eu nunca... E ela fala pra todo mundo, não, ela vai trabalhar, vai crescer e vai me dar a casa que eu nunca tive, né? Ai, de Joana não dá essa casa pra ela, viu? Ah, Carla vai me dar, ela vai fazer comigo a viagem dos meus sonhos. Eu sempre quis viajar pra Europa, eu sempre quis ir pro Nordeste, eu sempre quis fazer uma viagem de 30 dias de navio e nunca pude. Sempre quis, né? Sempre quis e nunca trabalhou pra isso. Exatamente. Porque você colocou tua filha pra trabalhar e realizar teus sonhos. Exatamente. Né? Ou então, o que ela já começa a falar desde pequena, fulana vai cuidar de mim, porque senão eu morro. E a criança cresce pensando assim, eu não posso fazer nada. Se eu for para a vida, minha mãe morre. E ela fica presa na dinâmica familiar. Vamos lembrar de novo que a função materna, ela tem um momento em que ela tem que ser rompida e caminhar para a vida. Só que, quando a mãe não autoriza isso daí, a função paterna, que é a energia de movimento, ela não atua e ela fica presa naquele... É como se você ficasse preso dentro do ninho, gente. Basicamente, a ideia é essa. Tá? E aí, ela vai criando uma relação de codependência com a filha e a filha vai se submetendo a isso. Por quê? Porque ela tem medo de ser julgada e deixar de ser amada pela mãe. Por quê? Porque mãe é sagrada, né? Mãe é sagrada, né? Será que mãe é sagrada mesmo? Mãe é um ser humano como qualquer outro, gente. Função mãe. Ela tem vícios e virtudes, características boas e características ruins. Não existe nada de endeusar a mãe. A mãe é uma função divina e tudo mais. Mãe é uma função que tem que ser exercida e tem que ser deixada de exercer no momento certo. E tudo isso, gente, acontece por quê? Porque ela não se torna uma mãe desnecessária, né? E ela também não é um adulto saudável. Ó, Paula, meu fim de semana eram eternos. Ela diz até hoje. Pois é. Então, olha Desculpa, aqui, te cortei. Pode imagina. falar. Então, isso mostra que ela não é uma mãe desnecessária, né? Nem um adulto saudável, capaz de cuidar dela mesma, né? E a gente sempre bate aqui na tecla, gente, que desnecessária é diferente de inexistente e desnecessária é diferente de você ir lá nos teus pais, e dar banana pra eles. Exatamente. Tá? O adulto, o que é um adulto saudável? Um adulto saudável, o que é? Eu crio meus filhos, entendeu? Dou condições a eles para se tornarem adultos e os libero para seguirem as suas vidas assim como eu vou fazer. Existe um momento em que há uma cisão, surge a sexualidade, que não é só o sexo, é a cisão do sexo, mas a sexualidade surge para fazer essa cisão entre a criança e a família, e ela vai para o mundo constituir outra família. E a mãe e o pai liberam, autorizam, ela vai, e a filha tem que prosseguir. Só que numa relação onde você não tem um adulto saudável, a mãe fica querendo te prender. E é importante lembrar aqui que os jogos da mãe narcisista são geralmente, tá? Inconscientes. Tá? Esses jogos são inconscientes. Não é que ela pensa, não é que ela para assim e pensa, como é que eu vou fazer para aprender, como é que eu vou fazer para aprender Chiquinha comigo aqui? Não é assim, gente. São jogos inconscientes, são jogos emocionais. São as dores existenciais dela influenciando na forma dela sentir, pensar e agir e fazer a relação com a filha. Só que o que acontece? A filha não sabe disso, entendeu? E ela vive presa nesse jogo, porque é um jogo inconsciente. Né? É uma criança que não foi acolhida na história de vida e que essa vida emocional ela comanda a história da mãe. Só que não adianta você que é filha, você tá ouvindo assim e fala, ai, tadinha da minha. Tadinha da minha mãe, ela sofreu tanto, ela foi tão sofreu, coitadinha. Não adianta, gente. Sabe o que adianta? Porque aí você vai querer inverter o jogo. Você vai querer ser a salvadora. A mãe da sua mãe. A mãe da sua mãe. Isso aí é uma função sua, tá bom? Essa não é uma função para você fazer. Até porque a gente já colocou aqui, isso pode ser um jogo inconsciente ou não, porque existe o transtorno da mãe narcisista, que é uma coisa muito mais profunda aqui. A gente está falando de mãe narcisista de forma geral e tem um transtorno. Então, mas como é uma coisa inconsciente, você não tem como saber. Então não adianta você querer ser a salvadora da sua mãe. Você tem que cuidar da sua vida, entendeu? A gente tem que ter em mente que o processo de autoconhecimento, ele é, como o próprio nome disse, particular. Por isso que o nome é individuação. Entendeu? Então ninguém salva ninguém. Não tente salvar sua mãe, seu tio, seu amigo. Ninguém. Você só pode cuidar de você. Cada pessoa tem que cuidar de si. Entendeu? Então não faça esse jogo de querer, não, agora que eu sei que minha mãe é narcisista, eu tô com mais dó dela ainda. Não. Você tem a dó de você, que ficou submetida num jogo neurótico por tantos anos, e agora você tem esclarecimento e condições de se libertar disso daí. E aí, gente, igual o Kleber falou, cabe a ela, né, a mãe narcisista, entender, ou não, se ela não quiser. Se com ela não ela. Quiser, enfim, o problema é dela, ema.
entender o que vai acontecer, né, a partir da busca do teu processo. Lembra que eu falei que carcereiro não entrega a chave, que você pega e vaza? Exatamente. Então, assim, vão haver reações, tá? Você não vai pegar a chave e vai virar uma adulta saudável e aí ela vai vir correndo, lépida e faceira, falando: oh, minha filha, como eu não percebi que você é uma filha maravilhosa. Não, tá? Porque o que acontece, gente? A relação de uma filha que é bode expiatório com a mãe narcisista costuma ser uma tortura psicológica. É isso. Os filhos são levados a tomar atitudes que são condicionadas pela mãe. Entendeu? Então, as crianças são constantemente invalidadas na forma de sentir, pensar e agir se não for do jeito que a mãe quer. Tá bom? Por quê? Aí a criança, ela não tem capacidade de entender isso daí. Vamos pensar na criança, porque esse é um processo que se desenvolve da infância para frente, né? Mas assim, como ela não tem capacidade de entender isso aí, porque ela é uma criança, ela não é um adulto, ela está se estruturando para a vida, ela fica presa nessa dinâmica doentia familiar. E aí está feito o vínculo que vai prendê-la até a morte da mãe. E, quiçá, depois que a mãe morrer, ela vai continuar vinculada à mãe. Fazendo que a mãe... Tudo que essa pessoa faz, às vezes, depois que a mãe morre, tudo é pensando: será que minha mãe ia gostar? Será que minha mãe ia me elogiar? Minha mãe me aprovaria? Será que minha mãe me aprovaria? E, às vezes, a pessoa que está fazendo esse processo de tentar a aprovação da mãe não está nem percebendo que está fazendo isso por conta disso. A Laís colocou aqui, ó, dívida impagável e injusta. Injusta, exatamente. Perfeito. Eu vou até tirar um print disso aqui, porque eu adorei. O que acontece? Uma filha pode passar uma existência inteira deixando de viver a própria vida para atender os desejos e vontades dessa mãe. Tá bom? Então ela abre mão dos seus projetos de vida para ficar perto dela. Aí chega uma hora assim, fala: eu não posso me casar. Quem vai cuidar da minha mãe quando eu me casar? Ela vai ficar sozinha, ela vai morrer. Entendeu? Hoje eu atendi uma pessoa assim, tá? Não podemos mudar de estado, falando com o marido, ou de país. Você tem uma proposta maravilhosa de emprego no Canadá. Mas a gente não pode, sabe por quê? Minha mãe morre se eu for para longe. A Leninha colocou aqui: eu sou sua filha aí, tá na hora de pegar a chave e sair. Isso aí, tem que... Porque o que aconteceu? A filha, nesse jogo doentio que ela é envolvida, ela não se torna um adulto saudável e não consegue seguir na vida. O que seria o fundamental dela? Tornar os pais desnecessários. E por isso, como ela não consegue fazer essa coisa, ela fica infantilizada na sua vida e leva isso para os relacionamentos, tá bom? Galera, eu sei que está caminhando para o final, mas dá tempo ainda. Pega o aviãozinho aqui, ó. Pra galera vai ficar salvo, então pra galera que não pode assistir. Joga pro pessoal aí, tá, que o assunto é muito bom, o assunto acrescenta muita coisa. Vamos ver aqui, vamos continuar. E o que acontece? A filha de uma mãe narcisista, a filha, principalmente o bode expiatório, quando há muito custo, há muito sofrimento, há muita insistência de sabe Deus quem, do terapeuta, do marido, do sei lá o quê, ela consegue se distanciar da mãe, não é raro acontecer o quê? O quê? A mãe ficar dodói, a mãe ficou doente. Por quê? Porque a filha se distanciou. E não é uma doença assim. Não é uma doença. Peguei uma gripe e eu vou ficar de boa em casa. Não, são doenças assim, ó, que elas precisam de quê? De cuidado, de atenção. Não conhecia vocês, virei fã. Leninha, obrigado. Então, então ela adoece. Ou então ela entra em jogos de chantagem emocional. O que é? Você me abandonou, né? A vida é injusta demais, né? Você cria os filhos e nenhum filho cuida de uma mãe. Que vida injusta. Quer dizer, ela não se tornou uma adulta desnecessária, uma adulta saudável e joga o peso dessa responsabilidade para você. Exatamente. Tá bom? Tem como uma mãe ser narcisista de um filho e não ser contra? Sim. Sim, tem. Normalmente acontece, ela escolhe um. É porque você deve ter chegado depois aqui. Mas a mãe normalmente escolhe um que se torna o bode expiatório e às vezes escolhe até outro para ser a criança dourada, que é o motivo de adoração. Essa criança dourada pode tudo que o resto não pode. Tá? Quando é dinâmica assim, é muito fácil você identificar, porque normalmente é a exceção. Exatamente. Né? Mas aí o que acontece? As filhas de mãe narcisista, gente, e aí vocês que estão se identificando com isso, vocês buscam uma aprovação de mãe que ela não vem. Entendeu? Essa falta de aprovação não é à toa. Ela faz parte do jogo da mãe narcisista para prender a filha nessa dinâmica doentia. A filha vai estar sempre fazendo coisas em busca daquele tão esperado: filhinha, eu te amo. E isso, infelizmente, gente, não vai vir.
Não vai, gente. Não vai vir, infelizmente. Isso não vai acontecer. E aí, as mães narcisistas, elas podem desenvolver 3 tipos de dependência nas filhas. Pode ter outros aqui, eu só vou dar 3 que eu acho muito mais significativos. Dependência emocional, que é a grande tônica dessa live, é falar sobre a dependência emocional. Tá? Então ela tem uma dependência e aí o que acontece para a filha? Como ela não tem as necessidades dela supridas pela mãe, ela passa a reproduzir esse modelo de vida para tudo. Então ela vai levar essa carência, essa dependência para os relacionamentos, para o trabalho, para as amizades. Por quê? Porque ela está buscando um afeto e um reconhecimento que, como ela não tem na mãe, ela tenta obter de outro lugar. Ela só está reproduzindo um modelo e pode se tornar dependente emocional de namorado, de amigo, de qualquer coisa. Quer falar? Pode ser. Tem o emocional, tem o funcional e o financeiro. O funcional é daquele tipo assim, toda vez que a pessoa precisa tomar uma decisão importante na vida, ela precisa recorrer à mãe. Mãe, será que eu namoro com fulano? Será que eu tô pensando em viajar, você acha que eu viajo para onde? Ah, eu tô na dúvida, acho que eu preciso comprar uma roupa. O que você acha, mãe? Né? Ah, filha, mãe, eu quero mudar de emprego. Tô morrendo nesse emprego, eu tô quase... já tô com depressão, já tô com um monte de coisa porque eu tô num emprego bosta. O que você acha? Eu mudo ou não? Adivinha o que essa mãe vai responder? Se você mudar de emprego, eu vou ficar sem... Ah, você vai ficar longe de mim, esse emprego é no outro estado. Ou eu vou ficar sem minha mesada do mês que você me dá, minha filha, pelo amor de Deus. E o que é pior, gente, tem mães que criam uma dependência financeira. O que acontece? A filha, por não ter sido autorizada a ir para a vida e por não ter tido a função paterna, ela não consegue prosperar financeiramente. E com isso ela fica morando com a mãe. Olha que coisa perfeita, hein? Olha que a mãe demonizando, dizendo que ela é porcaria, ela buscando amor e fica nesse jogo dependente, nesse jogo de lambe, que nunca vai terminar, gente. Infelizmente não vai terminar. Que às vezes não falam a palavra de aprovação, que são muito importantes na fase onde a criança está se desenvolvendo, lá na fase materna, ela não fala nenhuma palavra de aprovação. Às vezes isso soa como uma... como é que fala? Quando você, em vez de você elogiar, você faz o quê? Você critica, como uma crítica. Porque a criança fica tentando pegar a aprovação da mãe e a mãe só fica assim. Ah, tá. Toma. Aí o que acontece, gente? No caso de quando a criança dá um desenho. Né? O que deve estar acontecendo? Muitas pessoas que estão aqui assistindo essa live, às vezes estão tomando consciência pela primeira vez que tem uma mãe narcisista envolvendo isso daí. E as que já têm essa consciência vivem um dilema muito profundo, porque elas começam a se questionar. Eu amo, mas odeio. Como é que eu posso honrar uma mãe que me prejudicou e ainda me prejudica? Como é que eu posso, se eu tomei atitudes, se eu vi tanto que a minha mãe, perdão da palavra, fudeu minha vida, tá? Eu começo a ficar com raiva. Isso é natural de mãe. Como é que eu posso ficar com raiva da minha mãe? Mãe é sagrada, mãe é divina. Não posso ter raiva. Não posso odiar, não posso desejar que ela morra. Porque é socialmente inaceitável. E tem mãe, gente, que pega roupa da filha, corta, faz pano de chão. Tá? Sem perguntar. Sem perguntar. Quando chega já tá feito. Conheço casos de que a mãe pegou roupa dos filhos da filha, que ela estava guardando de recordação, e doou sem comunicar. Sem comunicar. Simples assim. Simples assim. Aí o que você... Aí, gente, tá bom. Aí vocês estão pensando, e aí, o que eu faço? Pelo amor de Deus. Socorro, o que eu faço? Como eu posso ser ajudado? Como eu posso? Primeiro ponto, gente, o mais importante. Se conheça, né? Se conheça. Se você não se conhecer e não entender as dinâmicas que você está envolvido, como é que você pode sair delas? Entendeu? Exatamente. Então, o caminho para isso é o quê? O autoconhecimento. O atalho mais rápido que eu vejo hoje para você poder fazer um autoconhecimento e queimar a etapa. E eu sou terapeuta junguiano, eu posso falar isso. Você pode queimar anos de terapia, é fazer uma análise corporal. Verdade. Você faz uma análise corporal, você já identifica pontos onde estão as suas dores existenciais, que interferem na sua forma de sentir, pensar e agir, e de estabelecer relações. E a partir daí você começa a aplicar um novo significado para a sua vida. Porque você vai entender como a sua infância sofreu a interferência dessa dinâmica familiar. E a partir disso daí, como você está vivendo. Gente, a análise e a leitura corporal que a gente faz é muito poderosa. Muito. Porque tem gente que vem para análise sem saber direito o que quer, e sai assim, meu Deus, vocês me disseram coisas que eu não sabia sobre mim e agora eu percebo, sabe? Exatamente. Então, assim, clareza. Clareza, gente. Clareza é a palavra. Cara. É muito legal. Então, se conheça. Depois, segundo ponto, entenda que a sua mãe é uma pessoa. Ela tem virtudes
e defeitos. Ela tem pontos positivos e pontos negativos. Isso é muito importante. Então, você tem que ter consciência disso daqui e você separa na sua cabeça o que é de bom da sua mãe, daquela parte da função materna que você reconhece, daquilo que tem aquele cara crachá que a gente chama, né, de mãe, que você olha para o lado ali e tem um CPF. Você tem que entender e filtrar isso daí. E aí, muito importante, não pare de buscar mãe perto e comece a buscar mãe dentro. Aliás, vou refazer. Pare de buscar pai e mãe perto e passe a buscar pai e mãe dentro. Você internaliza as funções, tá bom? De pai e mãe, e você, como adulto saudável, se torna seu pai e sua mãe. E aí você recebe aquilo que é de bom, que a pessoa tem para te dar, se foi sua e vida, rejeita aquilo que eu não, isso aqui eu não quero. Eu acolho aquilo que você me deu, a vida, os exemplos positivos, e eu rejeito isso aqui eu não quero carregar para minha vida, entendeu? E aí você tem que tratar a sua dependência emocional. E aí é muito complicado, gente. Você não consegue fazer isso sozinho. Tem que ser uma pessoa muito iluminada e com muita vontade de acontecer. Exatamente. Então busque um profissional para te ajudar a sair desse jogo doentio. Fundamental isso daí acontecer, tá bom? Você tem que deixar de tentar ser o salvador da sua mãe e reconhecer as limitações que você e ela têm enquanto adultos. E às vezes quando a gente tenta sair desse jogo, quem tá na dinâmica do salvador é o mais difícil de conseguir. Não, eu vou conseguir. Eu vou. Não. Já aguentei tanta coisa, né? Em alguns casos só existe o encontro com a nossa própria identidade. Quando fazemos contato zero com a mãe narcisista. Existe. Tem várias situações que a gente vai falar. Tem casos que você tem que realmente se distanciar de maneira definitiva, pelo seu bem. E você tem que entender que aquela pessoa que exerceu o papel de mãe e tudo mais, você não consegue porque existe um relacionamento tóxico entre vocês dois. Exatamente. É que a gente fala tem vários níveis, tá, gente? Às vezes a gente fala uma coisa que você se identifica, mas tem outras coisas e em níveis bem mais profundos que de repente tem gente que passa. A De Filha para Filhos, ela fala, né? Que ela fala muito sobre essa questão da mãe narcisista. Exatamente. E aí você tem que parar de infantilizar sua mãe achando que ela é uma criancinha e tudo mais, ela é uma adulta, ela é capaz e tudo mais, e você tem que deixar de ter esse sonho infantil de que você vai ser o herói da mamãe, desculpa. O herói da mamãe que vai salvá-la, tá? Você cuida de você como adulto, ela cuida dela como adulto, e os dois seguem em frente, sabe por quê? Meu avô tinha um ditado muito legal que eu sempre falo quando eu posso, que é o seguinte: defunto, quando tem quem carrega, balança. Esse ditado para mim é fantástico, leva até hoje. Então, assim, tem que seguir na vida. Enquanto ela não se tratar, ela vai ficar nessa atitude eterna de insatisfação com você. Então não adianta. Você tem que entender também quais os benefícios ocultos que essa relação doentia te traz. E tem que abrir mão deles. Ah, eu sou a salvadora, eu sou a vítima, eu quero reconhecimento. Você tem que entender quais benefícios estão ocultos dentro desse jogo e abrir mão deles. A gente fala, qual o BO que tu tá segurando qual o aí, BO? filho? Pensa o seguinte, gente, não é necessário um rompimento brusco. Como aqui a De Filha para Filha, ela colocou, cada caso é um caso. Então tem gente que vai falar, mas como é que eu faço aqui? Às vezes você pode optar por um distanciamento paulatino. O primeiro ato que você tem que fazer é começar um distanciamento emocional. O que é isso? Parar de tentar buscar carinho, amor e afeto que ela nunca vai te dar, porque ela não tem, gente. É simples assim, a gente só dá o que recebe. Não adianta a gente querer que um abacateiro dê laranja. Não funciona assim. Então você não vai ter o carinho, amor e afeto porque ela não pode dar. A gente só dá o que recebe. E tem uma coisa muito importante que a gente sempre fala que adulto escolhe a culpa que carrega. Então vocês precisam entender qual culpa vocês querem carregar. A de ficar jogando a tua vida no lixo inteira, esperando tua mãe morrer pra vocês conseguirem viver. Se conseguir. Se conseguir, tá? Porque nem depois que ela morre vai. E quando morre pra você conseguir viver, geralmente essas mães demoram pra caramba pra morrer. Eu conheço uma que morreu com mais de 100 anos, tá? Enfim. E o adulto, ele escolhe a culpa que carrega. Você vai escolher a culpa de deixar de viver a tua vida plena e feliz pra viver à sombra? Viver à sombra de uma pessoa que nunca vai te dar elogio, nunca vai te dar carinho, ou você vai viver a culpa de cuidar dessa pessoa e não viver a tua vida. O que a gente tem que pensar é o seguinte, qual é o recado aqui? Você pode ser o ator principal da sua vida, ou você pode escolher ser o coadjuvante da vida dos outros. Nós temos que ser o ator principal da nossa vida, gente. É simples assim. E para isso você tem que focar no seu projeto de vida.
O seu projeto de vida ele tem que ser a coisa mais importante, porque é isso que te motiva a levantar todo dia e seguir, e correr atrás de dinheiro, e correr atrás de um par, e correr atrás da vida. Se você não tem projeto de vida, você está caminhando para a morte, você não está caminhando para a vida, gente. Tá? Então... A gente vai correr aqui que vai dar o tempo já. Vai dar o tempo certinho aqui. Se cair, a gente agradece muito a participação de vocês. Obrigada. Mas enfim, vamos em frente aqui. Muito obrigado. Mas o que acontece? A melhor solução para mães narcisistas é o quê? Manter distância. E aí eu vou te dizer um negócio, gente. Não adianta. Elas vão reagir e vão te culpar. Tá bom? E vão te chamar de egoísta. Uma mãe cria 5 filhos, mas ninguém cuida dela na velhice. Mas um filho não cuida de uma mãe. Fulana mudou. Agora que ela casou, ela esqueceu da mãe dela. E aí? Tá? Você se tornou uma pessoa egoísta. Você não quer saber mais da família. Detalhe. Família, lê-se... Ela. Entendeu? Não é a família, ela, você esqueceu de mim. Então, essa mãe devia estar feliz, porque você está cuidando da sua vida, você está caminhando, mas como ela deixou de ser o foco das atenções, ela fica ressentida, porque a mãe narcisista, ela acha que ela é o centro das atenções. Entendeu? Aí você chegou, a gente, pô, deu o tempo certinho, quase, hein? Certinho. Você chegou no final aqui da live e pensou assim, deixa eu ver um negócio aqui, vocês falaram um monte de coisa, gente. Tem umas coisas que bateram e tem outras coisas que não bateram. Tem umas coisas que fizeram e outras não fizeram. E aí? Minha mãe é narcisista ou minha mãe não é narcisista? Vamos ressaltar um primeiro. Quem identifica transtorno de narcisismo é um psiquiatra, tá bom? Só que essas pessoas não buscam médico, psiquiatra, terapeuta, porque elas acham isso frescura. Exatamente. Entendeu? Então, você nunca vai saber. Entendeu? Sugiro a todos os filhos de narcisistas a procurar um psicólogo, nem que seja através dessa... Perfeito, perfeito. Então, o que acontece? Quem tem que diagnosticar é um profissional, só que elas não vão. Então, você não vai saber nunca se é uma mãe ou não. Mas você pode ter o seguinte, gente, o que importa? Você pode ter simplesmente... Você pode não ter uma mãe abusiva, desculpe, narcisista, mas se você se identificou com coisas aqui, tenha ciência de que você tem, no mínimo, uma mãe abusiva. Entendeu? No mínimo você tem uma mãe abusiva. E que também é um ponto que você tem que trabalhar. Entendeu? O narcisismo, vida, por mais que não pareça pra você, o narcisismo é uma dinâmica de abuso, só que ela é uma das dinâmicas de abuso, só que ela é um exemplo extremado. Existem outras dinâmicas de abuso que são menores. E os níveis. Entendeu? E os níveis. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, é um abuso, só que pode não ser no nível do transtorno, né, narcisista. Tá? E aí, o que é mais importante de tudo isso, gente, para fechar essa live e poder dar tempo de agradecer vocês? Cuidem da pessoa mais importante que existe na vida de vocês. Eu amo essa fala. Que é você. Você tem de ser a pessoa mais importante da sua vida. Se você não for a pessoa mais importante da sua vida, não adianta, porque nenhuma outra pessoa vai colocar você como uma pessoa mais importante. Tá bom? Exatamente. Então entenda o que eu sempre coloco. Você tem que ser o protagonista da história da sua vida. Você não pode ser coadjuvante da história da vida dos outros. Cuide da sua vida, se cuide, saia dessas dinâmicas doentias, crie forças e não compre essa história de que eles vão te colocar de culpa, de ingrata, de... Saia desse jogo manipulador, gente. Pega a chave e ó... Cai fora. Vaza. Vaza, tá bom? Bom, deu tempo certinho, nós corremos aqui, mas deu tudo certo. Gente, eu queria agradecer a vocês, tá? Ó, a gente é que agradece a vocês pela presença, tá bom? Quem tiver interessado em conhecer um pouco mais, tem o Acesso Inconsciente, que é o meu canal, tem o canal... Tem o meu. Tem o da Agatha Six, tem o Kleber Schwartz e tem a nossa empresa que a gente está constituindo, já estamos fazendo mentoria e tudo mais, até para apoiar nisso daí, que chama Definitiva.4. Vocês acham? Quem comprar a análise corporal por esses tempos aí vai ganhar uma surpresa muito boa! Tem novidade em breve. Em breve nós vamos vir com novidade. A gente agradece a todos, tá bom? Tá o pessoal falando aqui. Dupla top. Eliana Gonçalves, dupla. Obrigado, tá? E aí nós vamos encerrar aqui, não é isso? Vamos, começar a contar relógio. Muito obrigado. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Obrigada. E até a próxima oportunidade. Até o próximo sábado. Tá, repete o quê? @Kleber Schwartz. Kleber com K. Eu vou colocar na descrição dessa live que eu vou deixar salva. Aí você pode clicar lá e seguir, tá bom? Sigam a gente. Obrigado, gente. Beijo. Um abraço a todos. Agora faltam 28 segundos. Agora o meu tem que esperar, que eu não consigo mais encerrar. E eu consigo fechar o meu? Eu acho que tem que fechar, que acabou, né? 20 segundos. Vamos ficar aqui. @acesso ao inconsciente. Como é que eu fecho aqui? @Kleber Schwartz e @definitiva.4, tá? Nós estamos lá, gente. Nós estamos todo sábado aqui com algum tema de relevância nesse caminho constante da busca do autoconhecimento e não só do autoconhecimento, porque se conhecer só não adianta.
é o caminho da autorrealização. Isso é muito importante. É verdade. Você caminhar pela autorrealização. É por isso que eu estou falando aqui, né? Ali acabaram os dois, eu tô aqui. A busca tem que ser constante, gente. Vocês têm que estar com foco sempre em se conhecer cada vez mais e entender as suas dinâmicas. Porque se você não cuidar de você, ninguém mais vai cuidar. Exato. Entendeu? Não adianta. Não adianta vocês ficarem presos nessa esperança de um dia, uma hora, o céu vai se abrir e aí alguém vai me acolher. Gente, cuidem de vocês. Cuidem de vocês. Tenham esse amor próprio. Vocês têm de ser as pessoas mais importantes das suas vidas. Tá bom? Então, 10 segundos? Contagem regressiva. Então tá bom. Beijo pra vocês. Bom sábado, né? Bom sábado, bom domingo e cuidem da cabeça. Até mais. E do coração.